Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, a nossa aula, então, esse nosso segundo vídeo, ele vai falar um pouco sobre a expansão territorial dos Estados Unidos. Nós vamos estudar, então, agora como os Estados Unidos conseguiu se tornar o quarto maior país do mundo, né, em questão territorial. A gente vai observar que essa expansão territorial dos Estados Unidos, a gente vai observar como foi que ele conseguiu se tornar. Será que ele comprou território? Será que ele dominou? Será que ele teve que massacrar povos indígenas para alcançar o seu território, o seu tamanho territorial? A gente vai observar que essa expansão territorial dos Estados Unidos, ela aconteceu no final do século, no início do século XIX, após a independência dos Estados Unidos. E a gente então começa então, a observar, pessoal, que essa expansão dos Estados Unidos, ela vai acontecer de que forma? De que forma foi que os Estados Unidos começou a aumentar o seu território? A gente vai observar aí que um pouco sobre a expansão territorial no século XIX. A gente começa então a observar que inicialmente a expansão dos Estados Unidos ela vai acontecer na direção oeste. A direção oeste, ou seja, na direção esquerda dos Estados Unidos, a gente pode observar então que eles começaram então a ocupar a região oeste, entre 1820 a 1840. Em seguida, houve também a conquista da Califórnia, onde foi encontrado ouro. Nós vamos ver que eles também compraram vários territórios, como a Flórida, como a Louisiana, como também houve a compra também do território conhecido como Alasca, que antes pertencia à Rússia. Nós vamos ver que também eles entraram em guerra contra o México, na qual conquistaram metade do território mexicano, e principalmente houve a conquista de povos indígenas. E a tomada das terras indígenas foi uma das mais terríveis, porque 70% dos povos indígenas que viviam na direção ou na região oeste dos Estados Unidos foram massacrados, foram mortos. E a gente vai ter que compreender. Mas por que os Estados Unidos queriam expandir o seu território? No século XIX, após a independência dos Estados Unidos, o território dos Estados Unidos era um pequeno país, um pequeno território. E com o passar do tempo, a população ela começou a aumentar muito. Só no início do século XIX, eles tinham aproximadamente 5 milhões de habitantes. Então, o governo dos Estados Unidos estava passando por uma grande dificuldade, porque não conseguiam sustentar aquela população que já estava muito grande. Então, eles começaram então a pensar: é necessário então conquistar outros territórios para que essa população vá para esse território e diminua a quantidade de pessoas que vivem aqui na nossa região. E a gente vai observar então, como a população estava muito grande, era impossível que todos vivessem em um mesmo local. E a partir desse momento, o que é que vai acontecer? O governo dos Estados Unidos, ele vai incentivar que as pessoas elas fossem viver na região oeste dos Estados Unidos, porque lá eram terras que pertenciam aos indígenas e essas terras os Estados Unidos acreditavam que elas poderiam ser habitadas também por outras pessoas e não apenas pelos povos indígenas. A gente vai observar que com o passar do tempo, a situação ela piorou ainda mais nos Estados Unidos. Por quê? Começaram a chegarem os imigrantes, vários europeus, principalmente da Inglaterra. Nós vamos observar que de repente, não é, em mais ou menos 20 anos, a população dos Estados Unidos ela aumentou de 5 milhões para 7,2 milhões de habitantes. E assim o governo dos Estados Unidos percebeu que era necessário aumentar, era necessário expandir o seu território. Vocês estão vendo aí a representação de um mapa. No início, quando os Estados Unidos se formou, se tornou independente, ele era muito pequeno. A gente vê que essa linha verde aí, ela está passando então pelo território que formava os Estados Unidos no início da colonização, no início da sua independência. Ou seja, no momento que os Estados Unidos se tornou um país, o território ele era pequeno, ele não era tão grande. Aliás, não era nem metade do que é hoje.
A gente vai observar então que havia muitas pessoas que estavam vivendo nesse território e houve também a chegada dos imigrantes. Então era necessário expandir o seu território. Então, a partir desse momento, o governo dos Estados Unidos permitiu que as pessoas deixassem de viver no local que essa linha verde ali está passando, nas colônias dos Estados Unidos, e elas então começam o quê? Principalmente eles começaram então a ocuparem a região oeste, a região que estava à esquerda. Veja aí, aonde nós temos essa linha azul sublinhada, é o território que pertencia aos povos indígenas. Então, para diminuir a quantidade de pessoas que viviam lá nos Estados Unidos, é o momento em que a população, o governo dos Estados Unidos, incentivou a população a deixar de viver na região central e na direção leste e passar a conquistar territórios na direção oeste, onde viviam povos indígenas e que eles também queriam colonizar essa região. A gente vai observar que aos poucos, nós vamos ver que o governo dos Estados Unidos mandou então pessoas de carroças começarem então a viver, a ocuparem aquela região ocupada pelos indígenas. Claro que os indígenas não gostaram, porém o governo dos Estados Unidos, que mandava em todo o território, eles então autorizaram a população a viver naquela região. A gente vai observar então que os Estados Unidos também vendiam aquelas terras muito baratas. Então, a gente vai observar que as terras a oeste eram vendidas bem baratas. A gente vai observar que eles buscavam uma vida melhor, principalmente queriam ter uma vida melhor, um local onde eles pudessem morar, um local onde eles pudessem plantar. E a gente vai observar que, é claro, que a população aceitou. Para dominar a região oeste dos Estados Unidos, onde viviam os povos indígenas, a gente vê que existiam vários povos indígenas, os Apaches, Iroqueses, os Cherokees, entre outros. A gente vai observar que esses povos indígenas eles acabaram sendo massacrados, eles foram derrotados, tanto pelo uso de armas como também por doenças. E assim, a gente começa então a observar que a ocupação do oeste dos Estados Unidos foi algo terrível, porque eles invadiram a região oeste dos Estados Unidos. Lá viviam vários povos indígenas que viviam há muitos anos. E esses povos então foram massacrados, perderam sua cultura, muitos foram mortos e tiveram que se adaptar ao modo de vida dos Estados Unidos. A gente vai observar então que esses povos indígenas, de 100%, escaparam apenas 70% foram mortos e restaram apenas 30% quando os Estados Unidos expandiu definitivamente o seu território na direção oeste. Então eles tiveram que matar povos indígenas para ocuparem a região oeste no início do século XIX. A gente vai observar que para dominar os outros territórios, os Estados Unidos eles tinham duas ideias principais. Observem, para não ficar nenhuma dúvida. Vocês vão observar aí que os Estados Unidos tinham uma ideia principal, que era a chamada doutrina do destino manifesto. A gente vai observar que os Estados Unidos tinham a ideia que eles tinham sido pessoas enviadas por Deus para levar a civilização ao mundo, para levar a civilização a pessoas que não eram civilizadas ou povos que eram considerados inferiores. A gente vê uma definição aí que era uma doutrina, significa ideias, de que os americanos tinham sido enviados por Deus para dominar os territórios em que haviam pessoas incivilizadas, pessoas que eram inferiores. Então vejam a ideia que os Estados Unidos tinham no início da expansão, da expansão do seu território. Eles diziam que tinham sido enviados por Deus para levar a civilização, para levar a sua cultura e para salvar aquelas pessoas que estavam perdidas porque não eram civilizadas. E assim a gente vê que essa doutrina do destino manifesto, ela era muito importante e ela também era muito relevante. Se a gente quiser saber como os Estados Unidos se tornou uma grande potência mundial, vocês têm que se lembrar inicialmente que eles diziam que tinham sido o quê? Pessoas enviadas por Deus para levar a civilização
a outras pessoas que não eram civilizadas, que não tinham cultura, que eram povos inferiores e que eles tinham sido realmente enviados por Deus. A gente tem uma imagem aí, por exemplo, uma representação dos Estados Unidos durante a expansão territorial. A gente vê que é representado por um ser angelical, uma pessoa do céu. A gente vê que essa pessoa era chamada de Colômbia. Veja que ela está segurando o quê? Cabos, os cabos de telégrafos, de telefones, de tecnologia. Então, os Estados Unidos era representado como a forma maior de um desenvolvimento cultural, um desenvolvimento científico, e que eles então estavam levando essa cultura para um local que era habitado por animais e que eram também habitados então por povos indígenas, que vocês estão vendo aí nessa imagem. Então a gente vê que os Estados Unidos era considerado o quê? Se consideravam pessoas enviadas por Deus para levar a cultura e a civilização para outros povos. E é isso que essa imagem ela está representando. Os Estados Unidos levava a cultura e a civilização para outros povos, como se fosse realmente um povo enviado por Deus. Aí nós temos uma segunda imagem, destino manifesto. Por que essa ideia ela se chama destino manifesto? Destino é aquilo que está o quê? Que foi preparado por Deus. E manifesto é aquilo que é colocado em prática. Aquilo que eles realmente queriam colocar em prática. A gente vai observar aí. Quando eles dominaram a região oeste, eles queriam o quê? Aumentar o seu território. Quando foi que ocorreu a expansão dos Estados Unidos na direção oeste? Entre 1820 a 1860. A gente vai observar então que eles queriam dominar a região oeste por quê? Porque havia uma grande quantidade de pessoas e eles teriam o quê? Que conquistar novos territórios para colocarem essa população, para que assim todos tivessem uma maior liberdade e também a população tivesse um local onde pudesse viver. A região oeste, ela demorou 40 anos para ser conquistada, de 1820 a 1860. A gente vai observar que além dessa ideia, que tenham sido pessoas enviadas por Deus, os Estados Unidos também tinham outra ideia. Essa ideia dos Estados Unidos ela era chamada de Doutrina Monroe. O que vai ser essa Doutrina Monroe, pessoal? Olha, vocês vão observar aí que essa Doutrina Monroe ela é muito importante para a gente entender um preconceito que ainda hoje nós temos. Quando a gente fala de ele é americano, será que nós estamos se referindo a nós, aqui do continente americano? Olhem, muitas pessoas ainda cometem um equívoco, um erro, de dizer que o americano é apenas aquele que vive lá nos Estados Unidos. Estão completamente errados. Somos todos nós que somos americanos, porque nós vivemos na América. Quem vive na Europa? Europeu. Quem vive na Ásia? Asiático. Quem vive na Oceania? Não é? Pertence à Oceania. Então, a gente, na África, será um africano. Então, a gente vai observar que, por que foi estabelecido esse preconceito? Que apenas os Estados Unidos são americanos. A gente vai observar que, durante a expansão territorial, os Estados Unidos ele começou, então, a estabelecer uma frase que era chamado naquela época existia um presidente chamado de James Monroe, e James Monroe ele falou o quê? Ele queria evitar que os europeus continuassem invadindo o continente americano para roubar as nossas riquezas. Então ele começou a utilizar uma frase conhecida como a América para os americanos, ou seja, os americanos aí só é você substituir pelos Estados Unidos. América para os Estados Unidos. A gente vai observar que os Estados Unidos eles se autodenominaram de americanos, como se eles fossem americanos e eram eles que deveriam dominar o restante da América de uma forma geral, principalmente dominar nós da América Latina, porque éramos o quê? Países subdesenvolvidos, éramos países pobres, principalmente naquela época. Então a gente vai observar que a doutrina Monroe, ela significava o quê? Que apenas os Estados Unidos deveriam dominar, deveriam mandar e governar
o território da América e não mais os europeus, como eles viviam o quê? Ocupando e invadindo o território da América. Então a gente vê que a América para os americanos foi uma ideia criada então pelos Estados Unidos, pelo presidente chamado de James Monroe, em 1823, de que apenas os Estados Unidos deveriam mandar e deveriam preservar o território da América, evitando então que deveriam explorar o território da América, em outras palavras, né? Que apenas os Estados Unidos deveriam proteger e deveria governar o território da América. E assim iria evitar que os europeus continuassem explorando e invadindo o território da América. A gente sabe que eles queriam se livrar dos europeus porque apenas eles poderiam explorar o território da América. Não é apenas porque eles eram bonzinhos, não. É porque eles agora o quê? América para os americanos significava que apenas os Estados Unidos poderiam explorar e poderiam também fazer acordos com o restante do continente americano. Claro que isso, né? Isso era um objetivo principal, né? Que apenas os Estados Unidos pudessem controlar o restante da América. A gente vê que essa imagem aí realmente ela representa que os Estados Unidos realmente vai conseguir vai dominar e influenciar grande parte da América, do continente americano. E a gente vai observar aí, pessoal, que durante um longo período, o que é que vai acontecer? A gente vai observar então que durante esse período vai começar então a existir uma guerra contra o México. A gente vai observar que durante um longo período o México, então, ele vai ser ocupado pelo território dos Estados Unidos. Principalmente por quê? Porque o México, os Estados Unidos, então, precisavam precisavam aumentar o seu território, então eles ocuparam também o território do México. A gente vê que a guerra contra o México ela vai durar de 1845 até 1850. E a gente vai começar então a observar o que é que vai acontecer. A gente começa então a observar que os Estados Unidos ele faz fronteira com o México e no início da sua expansão territorial, os Estados Unidos então começou a pensar: para terminar de expandir o meu território, eu vou dominar a região também do México. E o México então ele começou então a ser ocupado pelo território dos Estados Unidos, no qual os Estados Unidos acabou o quê? Roubando metade do seu território durante a expansão territorial, ou aproximadamente 2 milhões de quilômetros de extensão territorial. Vejam aí que o território que pertenceria ao México hoje pertence aos Estados Unidos. Por quê? Porque foram tomados à força por meio de guerras. Né? E a gente vai observar que também nessa expansão próximo aos Estados Unidos, outras regiões também foram ocupadas. O Texas, que pertencia à região próxima ao México, foi conquistada a região do Novo México, conquistou também a Califórnia, Nevada, Arizona, Utah e também a região de Colorado. E a gente vai observar aí que essa expansão territorial ela vai aumentar principalmente o quê? Durante a corrida do ouro. A gente vai observar que na região dos Estados Unidos foi encontrada uma grande quantidade de ouro, que é onde hoje fica a região da Califórnia, Colorado e Nevada. A gente vai observar que essa região que foi encontrada ouro vai ser uma região então que havia o quê? Uma grande quantidade de ouro e ela serviu para aumentar realmente a expansão territorial dos Estados Unidos, a região da Califórnia. Lá, devido à riqueza encontrada na Califórnia, na região oeste dos Estados Unidos, a gente vai observar que essa conquista do ouro serviu para modernizar e para aumentar ainda mais a população dos Estados Unidos, porque todas as pessoas queriam viver agora na região oeste dos Estados Unidos. A gente vai observar que aumentaram os estados de 23 para 33. A população ela triplicou. Existiam até 1840 9,6 milhões de habitantes. E em 1850, em 10 anos, 10 a 20 anos depois, a gente vai observar que aumentou para 31,3
milhões de habitantes. Então vejam, pessoal, que nesse período vai ocorrer então a expansão territorial dos Estados Unidos. No momento em que os Estados Unidos então se tornou uma grande potência mundial. Inicialmente a gente vê que o território dos Estados Unidos era esse pequeno território que está de verde bem clarinho aí à nossa direita. Não é? A gente vê, aponte a mão, o braço direito, a mão direita, então, que você vai ver ou na tela do computador ou na tela do celular. Vocês vão verem que esse local de verde aí, que está acima da Flórida, era o território dos Estados Unidos. E aos poucos, então, em 40 anos, eles começaram o quê? A expandirem o seu território, comprando territórios como a Louisiana, a Flórida, depois conquistando, como a região do Texas, como metade do território do México, que eles roubaram, eles conquistaram, porque fazia fronteira com os Estados Unidos. Nós vamos ver também aí a Califórnia e o Novo México, também foram conquistados ao México em 1840 e 48. A gente também vê que essa região pertencia ao México também. E vamos ter aí a conquista de Oregon. Oregon nem foi comprado e nem foi conquistado. A gente vai observar aí que esse território de Oregon, ele foi entregue de quê? A Inglaterra decidiu então devolver esse território que pertencia aos Estados Unidos, porque o último território ocupado pelos ingleses nos Estados Unidos era chamado de Oregon. Então a gente vê que a Inglaterra decide devolver então aos Estados Unidos esse território. Então, de uma forma ou de outra também, ele acaba sendo conquistado. Então a gente vê que todo esse território foi ocupado então pelos Estados Unidos, roubando, não é, conquistando territórios por meio de guerras, como a Califórnia, como o Novo México, conquistando também por meio de comprando territórios como a Louisiana e como a Flórida, e também por meio de acordos, como foi Oregon, que antes pertencia à Inglaterra, e a Inglaterra devolveu aos Estados Unidos em 1846. E foi assim que os Estados Unidos então se tornou uma grande potência mundial.